Graças a paz, meus irmãos. Amém? Um pouco corrido, né? Foi pego de surpresa aqui. Nem tanto, né? Mas graças a Deus. Eu queria, sem mais delongas, pedir que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 9, verso 35 a 38. Sempre muito bom tudo isso que Deus fez na minha vida, né? Eu agradeço sempre ao pastor Heiker, né? Ele que tem sido meu companheiro aí de lutas, né? Meu discipulador também, cuidando da minha família. Muitos momentos nós podemos compartilhar, pastor André também, que tem caminhado comigo, mais próximo, né? Junto ali, trabalhando com jovens e adolescentes, e toda a equipe que tem somado, né? Irmão Cláudio, irmã Olga, nossos vice-presidentes também, e também a minha família, né? Sem dúvida, sem ela, eu não estaria aqui. Meus pais que estão ali, né? Meu pai e minha mãe. Então, dá um tchauzinho aí, só ver, pai e mãe. E é isso, meus irmãos. Então, vamos ler Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, sê comigo agora, Pai. Fala através da minha boca, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para edificar a Tua igreja aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu queria passar rapidamente um vídeo. Tá pronto aí? Pessoal aí em cima? Sim? Não? É um vídeo sem som. Na verdade tem um sonzinho, né? Pode aumentar um pouco o som, se possível. Então a gente está vendo aqui um pastor de ovelhas. Ele está chamando as ovelhas, né? Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a gente viu rapidamente, né, uma ilustração. O pastor chamando as ovelhas e as ovelhas os ouvindo. Meus irmãos, quão difícil é para nós termos pastores que realmente cuidem das ovelhas. Grande parte dos pastores que conhecemos, né, grande maioria, infelizmente, hoje são falsos pastores, falsos condutores do rebanho que Deus confiou. Infelizmente, as ovelhas estão perdidas, estão totalmente desnorteadas. Mas eu quero chamar a atenção para você, basicamente nesse texto, para a resposta que Jesus dá. Para a resposta que Jesus dá, Jesus demonstra seu interesse pelas ovelhas perdidas. E assim ora pedindo para que trabalhadores estejam comprometidos com a colheita espiritual. Talvez você já deve conhecer o Evangelho de Mateus, você já deve ter lido algumas vezes, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, que têm digamos assim, um conteúdo em comum. Mas o que me chama mais atenção é como Mateus faz precisamente, né, uma apresentação de Jesus Cristo como o Messias enviado. Jesus Cristo é a promessa cumprida do Antigo Testamento. E o mais interessante é que Mateus ele coloca isso muito claramente para toda a sua audiência ouvir.
Não sei se você sabe, mas o Novo Testamento não foi redigido, né, contando fatos que aconteciam no momento como se fosse um grande jornal, né? Você está acontecendo, você está escrevendo. Você está acontecendo e está escrevendo. Não, ele foi escrito posteriormente à ascensão de Jesus. E esse evangelho apresenta uma mensagem para uma comunidade judaica que precisava ver a Jesus Cristo como o Messias prometido de Israel, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus prometido como salvação para aquele povo. E duas coisas nos chamam particularmente a atenção para esse cumprimento da messianidade de Jesus como Messias. Primeiro são os seus milagres operados. Jesus realizou diversos milagres, mas sem dúvida, profundamente falando, o que brota aos nossos olhos no Evangelho de Mateus é como Jesus é um profeta de discursos penetrantes. Como Jesus apresenta claramente as bases do reino dos céus. Não é à toa que você conhece muito bem, né, o Sermão do Monte. E é isso que nós temos exposto, por exemplo, lá na nossa congregação, desde fevereiro. Temos exposto sequencialmente todo o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, já estamos no capítulo 7, expondo desde as bem-aventuranças até a parte prática. Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, deixa isso muito claro e nos deveres do discípulo, no capítulo 10, a parábola do reino, os relacionamentos no reino, capítulo 18, e o sermão profético, um sermão tão poderoso do capítulo 24 até o capítulo 25. E é interessante a gente perceber que todos os discursos de Jesus são dados dentro de um cenário um tanto quanto caótico. Eu não sei se você conhece o cenário do ministério de Jesus Cristo. A Palestina era um lugar um tanto quanto efervescente, cheio de certa forma, cheio de domínio, cheio de lutas internas. Tínhamos várias facções naquele momento: fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, que todos de alguma forma tentavam conduzir aquele povo e buscar um pouco de poder. Todos tentavam conduzir de alguma forma, naquele momento, aquelas pessoas a acreditarem no seu domínio e irem contra, muito provavelmente, o Império Romano. Jesus Cristo confrontou um a um dessas facções. Jesus Cristo falava que o seu reino não era um reino político, mas era um reino muito mais superior. Muito superior a todo domínio que se falava e se mostrava diante daquele cenário. Muito provavelmente você consiga até fazer um paralelo conosco hoje, em um país onde nós somos hiperpolitizados, né? Nós vemos muita guerra cultural nesse sentido. De certa forma, acontecia isso no contexto do Novo Testamento. E hoje, nesse momento aqui, o texto fala claramente, Mateus expõe, onde Jesus Cristo coloca as bases do seu reino. E é fato inegável que Jesus era um profeta de poder e de palavra penetrante. O diferencial de Jesus, além de ser o Filho de Deus, o Messias prometido, é o fato de ele ceder e cortar todo o relacionamento com uma aplicação da lei que nada mais era do que um pesado fardo sobre aquelas pessoas. Havia um pesado fardo colocado pelos fariseus naquele tempo, onde muitas pessoas se sentiam incapazes de cumprir a lei, porque eram mais de 700 preceitos que eles precisavam cumprir. E aquela carga pesada, não somente da Torá, mas de interpretações rabínicas, favorecia uma escravidão espiritual que só se traduzia em medo e engano. Aquele povo não acreditava mais no Messias enviado de Israel. Havia uma nebulosidade naquele meio. E muitas vezes aquelas pessoas somente seguiam por medo
de se sentirem desamparadas e ainda mais perseguidas e desprivilegiadas do reino dos céus. E foi através disso que Jesus Cristo, filho de José e Maria, o Filho de Deus encarnado, confronta toda a sorte de domínio e diz que Ele é o Rei dos Reis, e diz que Ele é o Senhor dos Senhores, e diz que Ele é a verdade e a vida. E não somente isso, que a sua palavra é muito maior do que a lei escrita, que Ele mesmo é o Evangelho vivo e anuncia intrepidamente a mensagem de Deus para um povo que antes jazia em trevas e que vê poderosa luz, segundo Mateus capítulo 4. Um povo que vivia em grandes trevas pôde ver grande luz. E essa é a mensagem central de Mateus. Como Jesus, o Filho de Deus, entra na história, penetra na história e começa então a anunciar o reino verdadeiro, o reino real de Deus. Ele vem romper e então com aquilo que se tinha como vigente anteriormente e clarear tudo aquilo, todas as promessas que que Deus já tinha anunciado no Antigo Testamento. E é tão verdade isso, meus irmãos, que o próprio capítulo 9 mostra um cenário muito interessante. Jesus mesmo chama Mateus, que era um coletor de impostos, um homem odiado pela população, né? Se hoje nós não gostamos de impostos, pensa naquele tempo como as pessoas não gostavam disso, né? Além do mais, havia muito corrupção, e Jesus chama esse homem, e esse homem mesmo vai escrever o Evangelho, esse homem mesmo vai relatar e vai pregar e vai se tornar um apóstolo de Cristo Jesus. E além disso, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, começa então em uma escalada de milagres. Ele mesmo começa a realizar diversos milagres. E então, após toda uma escalada de milagres, a resposta dos fariseus é que ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios, Beelzebu. É o que é dito em Mateus 9:34. Os fariseus concluem, depois de todo esse milagre, depois de toda essa visão grandiosa do reino de Deus, que Jesus Cristo nada mais faz do que expulsar demônios pelo poder de Satanás. E é interessante a transição que se faz entre o versículo 34 e o versículo 35. Jesus, ao ouvir aquilo, a saber e conhecer os corações, ele não cessa com a sua missão. Antes, ele continua a percorrer as cidades, ele continua a andar de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades e ensinando sobre o reino dos céus. A oposição clara sofrida por Jesus não o impede de continuar demonstrando em palavras e ações o poder do reino de Deus. Jesus continua percorrendo todas as cidades. E meus irmãos, a história aqui é clara. Jesus vai até as pessoas, Jesus vai até aquela população carente, Jesus continua um percurso de anúncio do reino dos céus. Ele continua a pregar, mesmo diante de tanta oposição. Aquela oposição não para o ministério de Jesus, antes continua a missão do Filho de Deus, porque ele sabe que deve cumprir. Jesus mostra claramente que a caminhada do reino dos céus é uma caminhada que continua apesar de todos os percalços. De todos os percalços no meio do caminho, Jesus não, em nenhum momento, se deixa abalar. Antes percorre aquelas cidades, indo de aldeia em aldeia, falando a verdade do reino dos céus. E nós vemos um caráter dual de Jesus.
porque ao momento que ele prega o reino, ele também cura as enfermidades e expulsa os demônios, cura todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade, para certificar ainda mais a sua obra. Jesus continua o seu conselho, sem tampouco se importar com todo e qualquer dificuldade, porque ele sabe de quem é o reino e que ele é o rei. É por isso que Jesus não teme continuar pregando o evangelho. Mas então há um anticlímax, porque esse Jesus que não parou diante da oposição dos fariseus, que não parou diante da acusação de ser um endemoniado, ele agora então para observar aquela multidão. Ele para observar a multidão e diz algo que talvez você já tenha percebido aí nesse texto, que ele é muito explícito, né? O que se diz aí? Ao ver as multidões, versículo 36, Jesus se compadeceu dela. Jesus se compadeceu daquelas multidões que o buscavam. Jesus para em um local de certo relevo, ele olha uma multidão de pessoas vindo até ele, ele olha pessoas caminhando até ele, e meus irmãos, isso é uma coisa inegável de Jesus, porque ele não deixa de ser o Filho de Deus, ele não deixa de ser o Senhor dos Senhores, e ele olha aquela multidão e ele consegue ver claramente quem é quem, porque ele é onipotente, ele consegue saber quem está vindo até ele, e ele olha aquela multidão, a palavra que diz aqui elas estavam aflitas e exaustas, e ele vê aquela multidão vindo até ele, aflita e exausta, e ele não diz que ele tenta julgar aquela multidão de praxe, ele não tenta criar oposição contra aquela multidão, mas a Bíblia diz que ele se compadece, e essa palavra é uma palavra tão forte, porque ela acontece em poucos lugares do Novo Testamento, e é como se fosse uma compadecer-se visceralmente, profundamente, uma profunda tristeza pela aflição daquele povo. Jesus Cristo se torna como nós ali naquele momento, vendo aqueles seres humanos, vindo ali até ele, totalmente quebrados, totalmente moídos. E eu lembro muito claramente, quando nós fizemos o nosso primeiro culto na praça, lá no bairro de Fátima. E eu lembro muito claramente como a gente estava lá, e pessoas, tem um barzinho lá perto da praça, e na segunda vez que nós fizemos também, houve uma grande oposição ao nosso culto lá, por causa dessas mesmas pessoas lá. E eu lembro que o Senhor despertou em mim, não para minha glória, mas uma profunda compaixão, em ver aquelas ovelhas perdidas, em ver aquelas pessoas perdidas, na verdade não são ovelhas, né? Mas em ver aquelas pessoas perdidas ali nos seus pecados. Mas é inegável também que ao longo desses 4 anos, nós podemos ver pessoas perdidas vindo até nós aqui nesta igreja. Pessoas vindo quebradas até o nosso meio. Pessoas chegando com as suas vidas destruídas. Jesus permite aqui, o próprio Filho de Deus, ao ver as multidões, se compadece, porque elas estavam sem pastor, sem condução, sem direção. Jesus os vê como somente Ele, com seu coração maravilhoso e compassivo, pode vê-las. Ou seja, como ovelhas cujos pastores as abandonaram e, portanto, estão perecendo na estepe árida e varrida pelos ventos. Tais ovelhas estão exaustas e abandonadas, angustiadas e desnorteadas. Estão completamente exaustas e expostas a feras esfomeadas, ao vento e à intempérie, à fome e à sede. Jesus vê aquela multidão vindo até Ele com fome
com sede de uma religião, que era o judaísmo, que somente colocou um denso fardo sobre eles, do paganismo, que somente os escravizou a rituais, de uma vida que não fazia sentido em nenhum momento, e que estava totalmente escravizada, totalmente desnorteada, totalmente exposta naquele momento, totalmente exposta a todo tipo, a toda sorte de dificuldades, de opressões, de perseguições, todo tipo de problemas estava diante daquela multidão, e Jesus se compadece dela, Jesus se compadece visceralmente dela. E ele então começa a falar outra coisa aos seus discípulos. Ele começa a dizer no verso 37, então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele vê aquela população vindo totalmente exposta, totalmente exausta, totalmente cansada, totalmente aflita, oprimida. E ele vê o campo branco para o quê? Para a semente do Evangelho, para semear o Evangelho. E há carência de quê? De trabalhadores. Há uma carência de trabalhadores. Jesus comissiona os seus próprios discípulos a clamarem por trabalhadores. Aquela multidão sem pastor, sem condução, que estava sofrendo pelo domínio, que estava sofrendo pela grande opressão, seja do domínio do império, seja do domínio do seu próprio povo, com os publicanos que eram cobradores de impostos, que faziam o que queriam com aquela população que estava aflita por não conseguir estar conectada ao Senhor e que estava se sentindo distante. Elas estão prontas para serem ceifadas e colhidas. E aqui é uma coisa que fala claramente aos olhos daquela população, porque no momento de uma colheita se chamava mais trabalhadores, se chamavam mais pessoas. E um fato inegável desse texto é que Jesus promove uma coisa que você não encontra em nenhum lugar: a promoção de oração por trabalhadores na sua seara. A oração intencional por trabalhadores na sua seara. E não somente isso, Jesus mesmo comissiona os seus próprios discípulos, como dito anteriormente, a trabalhar e a terem a mesma compaixão, a terem o mesmo coração que ele tem ao ver aquela população, aquele povo desnorteado, aquela população que sofria as suas misérias e os seus pecados, precisavam urgentemente ouvir a mensagem, serem libertas dos grandes fardos de regras humanas e conhecerem o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo Jesus. Elas precisavam ouvir, elas precisavam ser atingidas, e para isso se necessitava de trabalhadores. Um famoso comentarista diz a seguinte frase: o sonho de Jesus Cristo é que cada cristão seja um missionário e um ceifeiro. Alguns possivelmente não poderão fazer outra coisa senão oferecer as suas orações, porque a vida os impossibilitou, e suas orações, por certo, serão a fortaleza dos obreiros. Mas esse não é o caminho para a maioria de nós que somos sãos. Todos nós devemos ser ceifeiros, porque há alguém que cada um de nós pode e deve levar a Deus. Nós todos somos conclamados a sermos esses trabalhadores que veem os campos brancos. E é por isso que eu quero comentar com você algumas aplicações que o Senhor colocou no meu coração. Jesus é o Senhor da obra, e Ele mesmo iniciou o caminho, nos ensinando que de fato devemos nos preocupar com os que se perdem, os que caminham a passos largos para o inferno.
Devemos sempre orar e ler a Bíblia, nos perguntando se não estamos sendo negligentes na obra do Senhor. O próprio Deus, a sofrer oposição, caminha para a proclamação do reino dos céus. Continua anunciando a mensagem, continua ensinando a mensagem, continua sofrendo com o povo, continua vendo o sofrimento do povo. E muitos de nós, às vezes, colocamos categorias para servirmos ao Senhor. Só podemos servir ao Senhor se for em um tempo climatizado. Só podemos servir ao Senhor se nós tivermos verbas suficientes. Só podemos servir ao Senhor se tivermos condições e preparo suficiente. E eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor incomoda você nessa noite e fala ao seu coração. O Filho de Deus, sofrendo a oposição de ser chamado de endemoniado, continua a proclamar o Evangelho de Deus. Quais são as suas desculpas para não anunciar este Evangelho? Quais são as suas desculpas para não falar a mensagem deste livro? Ou você é um cristão, ou você é um falso. Essa é o cerne da mensagem. Segundo, Jesus é o Deus da compaixão. Seu amor transcende as debilidades humanas, a ponto dele se compadecer da multidão que estava aflita e oprimida, vê-las como carentes pelo consolo, pelo cuidado e pelo direcionamento. É devido a isso que Jesus diz em João 10:11, que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus mesmo se compadece das multidões. Jesus mesmo sabe da urgência. Jesus mesmo conclama você a verificar a urgência que é a proclamação do reino de Deus. Nós somos muito ocupados em nos enchermos muitas vezes de conhecimento. Gostamos de ser nutridos espiritualmente. Mas quantos de nós nos dispusemos, colocamos em nosso coração o objetivo de nutrir a outros? Será que não estamos gordos demais, suficientes, né? Espiritualmente gordos, espiritualmente cheios de tanta informação, e há pessoas que perecem do nosso lado, na nossa própria família. Há pais e mães que não conseguem compartilhar o Evangelho com os seus filhos, estão vendo-os se perder. E talvez você mesmo esteja se enganando. Novamente falando, sendo enganado e não fazendo a obra do Senhor. Outra coisa, esse texto tem um complemento belíssimo. Porque se de um lado Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz a seguinte coisa: Jesus se aproximou dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é o Senhor da obra. Ele tem toda a autoridade. Se de um lado aqui Jesus fala que a seara é grande, do outro lado, no fim de Mateus, Jesus fala que toda a autoridade foi dada para Ele. E por essa autoridade, pelo nome de Jesus, nós somos então chamados, agora não mais de certa maneira turva, mas agora com a presença fiel do Filho de Deus, somos chamados a irmos fazer discípulos de Jesus Cristo. Somos chamados a nos levantarmos da nossa zona de conforto e anunciar. Nós gostamos de repetir, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós gostamos de entender que esse Evangelho é poder e força, que esse Evangelho sacudiu a humanidade. E sacudiu desde que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então, se você crê nesse Evangelho, você tem o poder de Deus e precisa anunciar e fazer discípulos de Cristo Jesus. E o mesmo Cristo
afirma para nós que Ele está e estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus conduz a obra e Ele te chama a ser um cooperador dessa obra, e Ele te capacita a ser um cooperador dessa obra, e Ele te desperta a caminhar nessa obra, seja no bairro de Fátima, seja no Jubim, seja no Tapanã, seja no Júlia Cefé, seja em qualquer outro lugar, qualquer outra frente que comece nessa igreja. Você é chamado a ser um cooperador, a ser um missionário, a ser alguém que leva a mensagem de Jesus aos corações. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não anunciar o evangelho, você sai perdendo, porque Jesus te chama a anunciar. Você tem uma ordem clara, você tem um chamado claro na palavra de Deus, a anunciar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de Jesus. Hoje, Deus me chamou a anunciar ali naquele bairro, e faço isso com muita alegria no meu coração. Temos um grande desafio pela frente, como todo projeto de plantação é desafiador. Mas uma coisa o Senhor me falou e me fala claramente no meu coração: eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Que essa mensagem fale ao seu coração e te desperte, e que você saiba que as suas debilidades não são nada, que as suas carências não são nada. Você precisa se humilhar diante de Deus, e Ele te dará capacidade para anunciar. Todos nós devemos sair daqui com o interesse de anunciar o reino dos céus, porque é por esse reino que somos salvos e chamados a compartilhar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a ver o Evangelho de Deus como poder, Pai, como o poder que Ele é. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que a multidão dos que estão perdidos, Senhor Deus, eles estão andando, tateando como ovelhas sem pastor, Pai, expostos a qualquer tipo de problemas e pecados, sendo, ó Pai, cada vez mais imersos em pecados. Mas ajuda, Senhor, com que possamos proclamar o reino de Deus, possamos proclamar a Tua justiça, possamos, ó Pai, fazer conhecido, Pai, o reino do Senhor, quer seja aqui na primeira igreja, quer seja na nossa congregação em Fátima. Dá-nos, ó Pai, autoridade espiritual como Tu já nos deu, para proclamarmos o reino em poder e palavra, Pai. Senhor Deus, enche do Espírito Santo, Pai, cada irmão que está aqui, cada servo do Senhor, a proclamar o Evangelho e saber, Pai, que o Senhor tem dado uma ordem de todos nós fazermos missões, de todos nós sermos missionários, de todos nós anunciarmos o reino de Deus. Torna-nos obreiros aprovados do Senhor. E que, ó Pai, saibamos que o Senhor está nos chamando a essa colheita, a essa seara das almas que estão sedentas por Jesus. Faz, ó Deus, claro na nossa mente esse chamado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.